Bom, estamos aqui para mais um episódio da série Memória do Turismo no Brasil, e dessa vez a nossa convidada, a nossa entrevistada é a doutora Carolina Saporetti. Carolina tem a graduação, o mestrado e o doutorado em História, né? Toda a sua carreira acadêmica foi estabelecida na Universidade Federal Juiz de Fora, a UFJF. Então, Carolina, queria te dar as boas-vindas para esse nosso papo aqui. E a gente começa logo com uma primeira pergunta sobre o que nos interessa no que se refere à política, né, de preservação do patrimônio e sua relação com o turismo. Nesse caso especificamente, a gente consegue perceber que a política nacional de patrimônio ela pode ser caracterizada, ela pode ser lida e até mesmo interpretada a partir da gestão dos seus 3 primeiros presidentes. Esses presidentes deixaram lá uma marca, né, na criação e no estabelecimento especificamente das diretrizes desse órgão. Então a minha pergunta seria essa, Carolina: como é que você poderia caracterizar, o que é que você poderia falar acerca dessas 3 gestões, especificamente a do seu primeiro presidente, né, o Rodrigo de Melo Franco, depois tivemos a do Renato Soeiro e enfim a do Aloysio Magalhães. Nesse caso, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Obrigada. A primeira gestão iniciou em 1937 com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, então SPAN, né, com Rodrigo Melo Franco de Andrade como presidente da instituição, e foi caracterizado muito pela preservação do patrimônio pedra e cal. Então, se focava muito na preservação da arquitetura, principalmente a arquitetura, né, nas igrejas, no barroco, preservação também de obras de arte. Então, se tinha muito patrimônio material visto nessa gestão, né? E é considerada a fase heróica da instituição, porque perdurou aí por 30 anos e com um presidente apenas, né? Essa fase, então, ela terminou em 67. E aí assumiu o Renato Soeiro, que foi o segundo gestor da instituição, que perdurou ali por 12 anos a sua gestão, que é uma gestão pouco falada, né, na história da preservação do patrimônio, na história da instituição. Uma gestão que pegou o período do regime militar no Brasil, que contribuiu muito com o desenvolvimento das políticas de preservação do patrimônio, né? O Renato Soeiro conseguiu explorar esse viés do fortalecimento da identidade nacional para trazer recursos para a preservação do patrimônio. E também através da utilização do patrimônio para o turismo. Então, na gestão do Renato Soeiro, a gente começa a ver esse andamento. E então a gestão dele termina em 79, quando ele é aposentado, e começa a gestão do Aloysio Magalhães, que durou pouco tempo, até 82, quando Aloysio Magalhães faleceu em Veneza, né? Então foi uma gestão de 3 anos, e por mais que seja muito mais falada do que a gestão do Renato Soeiro, muito pelo marketing que foi feito em cima desse design, né, que era um design conhecido, a gestão dele deu continuidade a algumas ações do Renato Soeiro. Então, aquilo que a historiografia do IPHAN não direciona a figura do Renato Soeiro, eles direcionam a figura do Aloysio Magalhães. Mas, na verdade, ele acabou seguindo o que já estava acontecendo e se destacou muito pela questão da preservação do patrimônio, do início da preservação do patrimônio imaterial, né, e do conceito de bem cultural que começou a ser falado na gestão dele, mas é algo que já era desenvolvido antes na gestão do Renato Soeiro, mas que não foi reconhecido. Com essa caracterização que você trouxe, me parece, né, que esse período longo, né, a gente pode pensar, como você disse, foram mais de 30 anos, né, desses 3 presidentes, e cada um imprimiu ali uma marca, sendo que a gente consegue observar uma grande distinção, né, talvez,
ou quando um momento lá da pedra e cal, né, como a gente fala, eu sempre lembro dos meus alunos, que de pronto eles têm um pouquinho de dificuldade de entender essa terminologia, né, essa aplicação que é dada, né, patrimônio de pedra e cal, mas nada mais é do que esse patrimônio material, como Carolina bem destacou, né, esse que representava um determinado grupo, um determinado conjunto de valores que tinha a ver com aquele momento. E aí a gestão, então, de Aloysio Magalhães vem e traz essas novas, né, de alguma forma evidencia, né, aspectos que não eram tão observados ou percebidos anteriormente. É claro que a gente sabe que isso aí tem tudo a ver também com os contextos, né, com o contexto daquele momento, contexto histórico-cultural daquele momento, mas a sua fala também destacou um outro ponto que é bastante importante quando a gente está pensando na política ou numa memória da política nacional de turismo, que foi a gestão do Renato Soeiro. E a Carolina já deu até uma pista aqui, né, que parece que esses dois grandes nomes, né, Rodrigo de Melo Franco e Aloysio Magalhães, cada um trazendo lá, ou identificando, trazendo lá uma concepção de patrimônio, ou iluminando talvez uma concepção de patrimônio, deixa o Renato Soeiro um pouco lá que meio entre esses dois. E você está destacando, me parece, pelo menos, que não seria bem assim. Você poderia trazer, e aí eu já peço que você faça, por gentileza, essa associação, trazer para a gente o que a gestão do Renato Soeiro trouxe, o que a gente consegue observar em relação ao turismo? Então, a gestão do Renato Soeiro, ela foi voltada muito pensando na preservação do patrimônio aliado ao desenvolvimento econômico, né? Então, ali na década de 60, 70, a gente teve um boom do urbanismo, da industrialização, modernização dos espaços, e se a preservação do patrimônio cultural fosse contra esse movimento, a especulação imobiliária ia conseguir ocupar espaços, né, demolir os bens já tombados, enfim, né, não teria uma política de preservação sendo bem feita. Então, Soeiro, ele lutou muito para conseguir adaptar essa política de preservação do patrimônio. E uma dos viés da preservação foi utilizar o turismo, né? Então, se recorreu ao turismo como uma forma de utilizar esses patrimônios, né? Como uma forma de mantê-los até através dos recursos, e muito ligado também a alguns teóricos da conservação e da restauração, que tem a ideia de, para preservar um monumento, para um patrimônio cultural, você deve se utilizar, porque a partir da utilização você consegue ver a conservação do espaço e está fazendo as manutenções necessárias. Então, na gestão dele, se teve o programa de cidades históricas, que foi, na minha opinião, o principal programa aí tentando aliar o desenvolvimento econômico com a preservação do patrimônio cultural, né? Se teve os encontros de governadores, tanto de Brasília, tanto de Salvador, né, em 70 e 71, onde uma das propostas, né, que ele fala no plano estratégico de ação dele é descentralizar, né, a preservação do patrimônio, criar setores, né, como secretarias, subseções. Então, ele conseguiu contribuir com esses fatores e também se aliar a órgãos internacionais, né? Então, ele busca ajuda à Unesco, à OEA, né, Organização dos Estados Americanos, ao ICOMOS, ao ICROM, para poder trazer recursos, trazer auxílio técnico para poder estar desenvolvendo essas políticas, esses programas de preservação. Então, tudo que ele fez acabou muito atrelado também ao que estava sendo discutido em nível internacional, né? Era uma proposta da Unesco, era uma proposta da OEA, relacionando o patrimônio cultural
com o turismo, né? Então foi algo que ele trouxe para cá e tentou se utilizar de alguma forma, né? Inclusive com a ajuda da Unesco e das missões da Unesco, onde vieram inspetores, né, internacionais para cá para poder traçar, né, planos diretores, planos de ações em prol da preservação e do desenvolvimento econômico. Em episódios anteriores, a gente já conversou um pouquinho, né, sobre essas missões da Unesco. E aí a minha pergunta seria justamente essa. Essas missões, né, a vinda desses técnicos, desses inspetores ao Brasil, ela ocorreu durante a gestão de Renato Soeiro ou é anterior ainda de Rodrigo de Melo Franco? Porque isso também, acho que se você pudesse falar, que se o meu pensamento estaria, vamos dizer assim, de acordo com seus estudos, no que se refere à proximidade, a gente percebe, talvez, né, seja possível perceber alguma continuidade do finalzinho do pensamento da gestão, do que estava acontecendo na gestão de Rodrigo de Melo Franco, e a gestão do Renato Soeiro. Então, a minha pergunta seria essa. Esses inspetores, essas missões que vieram ao Brasil, elas datam ainda da gestão anterior de Rodrigo de Melo Franco ou já da gestão de Renato Soeiro? Então, a primeira missão aconteceu ainda na gestão do Rodrigo Melo Franco de Andrade, mas foi por volta de 66, se eu não me engano. Foi. Então, foi num período já de quase transição, né, que quando o Renato Soeiro assume é 67. Então, a gente tem a maioria das missões no período do Renato Soeiro, né? E esse contato com organismos internacionais era muito feito pelo Soeiro, visto que desde a década de 50 ele era o principal representante internacional da instituição. Então, ele que ia, na maioria das vezes, nesses eventos, né, nas conferências da Unesco, nas reuniões internacionais, na maioria das vezes ele que ia. Então, ele que foi o principal sujeito, na minha opinião, para essa aproximação. Não que o Rodrigo não tenha mérito nisso, mas, na minha opinião, o Renato Soeiro foi o principal sujeito nessa internacionalização das políticas de preservação do patrimônio e também na aproximação com esses organismos internacionais. E aí a gente está falando até agora, tentando caracterizar, observar essas gestões, e eu tinha já comentado que muitas vezes, né, nesse tempo aí, os 30 anos da gestão do Rodrigo de Melo Franco, com os 12 do Renato Soeiro, com uma gestão até curta, quando a gente compara com esses dois que eu mencionei, que foi a do Aloysio Magalhães, e muitas vezes a literatura e os olhares acabam, né, recaindo bem mais sobre... Não somente sobre as gestões, porque a gente consegue perceber ali concepções de patrimônio muito específicas, né? Primeiramente, o patrimônio material, de pedra e cal, e depois que, de alguma forma, a gestão do Aloysio Magalhães ilumina, que é o bem cultural, o patrimônio imaterial, pelo menos o início de uma reflexão de políticas voltadas para esse tipo de patrimônio. E aí, de novo, Renato Soeiro, a minha dúvida não sei se seria uma dúvida, mas é um interesse de você trazer para a gente, a partir de tudo que você pesquisou, essa questão, se a gestão do Renato Soeiro ela acabou sendo ofuscada por conta vamos dizer assim, dessas duas grandes concepções de patrimônio, e o Renato Soeiro se preocupando bem mais em talvez atrelar a preservação dele a uma atividade econômica, e por conta disso talvez a gestão dele tenha ficado entre uma e outra, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e já adiantando uma outra pergunta, era sobre o próprio Renato Soeiro. A gente está aqui falando desse presidente do atual IPHAN, né, que naquele momento já era DEPHAN, né, com ele, né? Ou seja, já era um departamento, né? Uma diretoria. Isso, uma diretoria, obrigada aí pela correção, uma diretoria. E não falamos da pessoa,
né? Então, se você pudesse falar também da pessoa, de quem foi Renato Soeiro, eu acho que é interessante aqui para a nossa conversa. Eu vou inverter, vou começar falando de quem foi, para depois explicar sobre essa questão aí né, da gestão dele entre as outras, né? Então, Renato Soeiro, ele nasceu em Belém do Pará, em 23 de dezembro de 1911, né, filho de Benedito Soeiro. O pai dele foi um dos fundadores do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro do Pará. Então, foi uma pessoa que cresceu, né, num berço ligado à arte, à cultura, à política, né? Foi uma pessoa instruída que falava inglês, francês e espanhol, né? Isso eu consegui ver pelos documentos que estão custodiados no Arquivo Central do IPHAN, né? E também nas entrevistas que eu fiz tanto com a filha dele, tanto com o neto dele. Uma pessoa que gostava de colecionar obras de arte, móveis antigos, então que fez da sua casa uma espécie de museu, e uma pessoa que teve uma filha, Vera Soeiro, que esteve ligada também ao IPHAN, foi funcionária conservadora e restauradora, né, da instituição, e 2 netos, sendo o mais velho, né, o Felipe Chaimovich, também ligado muito à arte, que foi inspirado na figura do Renato Soeiro, né? Tinha como admiração o seu avô e toda a história dele, né, em torno da preservação do patrimônio, né, e na instituição, e o levou para essa área, né, de curadoria de arte, de pesquisador. E o Soeiro faleceu com 84 anos, em 1984, desculpa. E nesse final de vida ele já estava debilitado, teve Parkinson, né, e sentiu muito depois da saída dele do IPHAN em 79, né. Depois dessa saída ele trabalhou também na Fundação Rui Barbosa, foi diretor executivo, e também foi membro do Conselho de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse é o Renato Soeiro. E em relação eu falo silenciamento dele, porque eu acredito que a gestão dele foi silenciada, e por algum propósito. Eu só não consigo determinar qual efetivamente, mas assim, na minha dissertação de mestrado, foi justamente esse silenciamento que me chamou a atenção para fazer o projeto de mestrado, na verdade, né? Quando eu fui pesquisar sobre o patrimônio na ditadura militar, que era algo que meu orientador, né, então, Marcos Olender, me alertou, era para eu estudar sobre a historiografia do IPHAN, sobre a história da instituição. E quando eu peguei os clássicos, né, que a Maria Cecília Lourdes Fonseca, com Patrimônio e Processo, José Gonçalves, com Retórica da Perda, essas obras citam a fase do Renato Soeiro como sucessora do Rodrigo Melo Franco de Andrade, mas de uma forma depreciativa, né? Então, falar um mero sucessor, uma fase sem brilho, e não explicam o porquê, né? Então, se fala isso, mas sem ter um estudo sobre, né? O que ele fez? Ele não fez nada, né? Por que foi sem brilho, né? Um mero sucessor, né? Ou a segunda fase, nesse livro do IPHAN fala a segunda fase, mas só cita e não descreve sobre. E aí eu resolvi fazer isso, falei, vou descrever sobre essa gestão, né? Já que ninguém fez isso, eu vou fazer. E foi um trabalho muito difícil, né? De ter que ir no arquivo do Central do IPHAN aqui do Rio de Janeiro, mergulhar nas fontes mesmo para ver até a viabilidade do projeto, já que, né, não se falava de Renato Soeiro, e eu consegui, né, traçar a trajetória dele. Então, eu comecei a pensar, inclusive na minha tese de doutorado, aí eu já coloco hipóteses para esse silenciamento, né? Primeiro quis fazer a trajetória dele, os feitos dele, e provar a importância da gestão dele, para depois, em seguida, pensar também no porquê do silenciamento, né? E aí eu cheguei a algumas hipóteses. Primeiro é sobre o papel do Aloysio Magalhães em relação ao regime militar, né? O Aloysio Magalhães,
Ele era um grande designer, né? Então ele fez logos, participou de concursos e fez logos de grandes empresas estatais, né? Como a Light, né? Empresa aqui do Rio de Janeiro, a Petrobras. Fez o design do papel moeda Cruzeiro Novo e também da Rede Globo. E aí é uma das questões, né? Por ele ser tão ligado ao Estado do regime militar e também à Rede Globo, que tinha interesses, né, de privatizar locais que eram preservados, né, ele acabou sendo ali agraciado, caindo na graça, né, do Estado, caindo na graça da mídia, né, era um cara carismático. Isso, na minha opinião, fez com que ele, né, assumisse, às vezes sem tanta competência, o IPHAN. Inclusive ele fala isso, tem trabalhos acadêmicos que falam sobre o Aloysio Magalhães, e está numa fala de discurso dele que ele caiu lá e que vai dar o seu melhor, mas ele considera que ele não tinha o preparo para assumir o cargo que ele assumiu, né? Então, uma das possibilidades de silenciamento, né, essa figura, a importância do Magalhães, e por mais que ele tenha ficado só 3 anos, eu vou vangloriar ele e para isso eu preciso apagar alguém. Outra hipótese é para não diminuir a fase heróica, né, porque também não é se falado, mas ele era o braço direito do Rodrigo Melo Franco de Andrade, então desde que ele entrou na instituição como assistente, depois arquiteto, virou diretor da divisão de conservação e restauração, e a partir de 1950 assumindo também o cargo de diretor substituto, né, ele sempre caminhou ali, então ele esteve a par de tudo que estava sendo feito, né? Então ele participou ativamente do que estava sendo feito pelo Rodrigo Melo Franco de Andrade. Inclusive, a filha dele, o neto dele conta, né, do Soeiro, que ele viajava de jipe pelo país com o Rodrigo Melo Franco para poder fiscalizar, né, as obras que estavam sendo feitas. Então, né, tinha um laço muito grande e isso não é falado. Então, ao, né, aparecer a figura do Soeiro e observar também que ele sempre esteve ali do lado e presente, talvez, né, foi um herói do patrimônio realmente, né, pode pôr essa dúvida, né, não desmerecendo o trabalho do primeiro presidente, né, que realmente você criar uma instituição, né, iniciar uma institucionalização, uma política, né, de preservação do patrimônio cultural brasileiro é algo assim, né, muito desafiador, né. Uma outra hipótese, né, é a questão da especulação imobiliária, né. Estávamos vivendo aí na década de 60 e 70 um crescimento muito grande da urbanização e grandes construtoras ali, né, querendo destruir patrimônios, que é o que a gente vê até hoje, né, para poder erguer aqueles prédios enormes, enfim. E o Soeiro era muito combativo, sempre foi muito combativo, né. Nas entrevistas também eu pude perceber que chegavam, por exemplo, caixas de vinho importado, que era proibido na época, na casa dele, e ele devolvia, porque esses grandes empresários tentavam comprá-lo de alguma forma, né? E não conseguiam, ele não dava brecha para isso. Então, assim, vamos tirar ele de lá e não queremos mais saber de Renato Soeiro. E uma outra hipótese seria a relação com o regime militar, que foi algo que até foi me perguntado na entrevista para o doutorado, né, durante o processo seletivo, qual que era a relação do Renato Soeiro com o regime militar. E foi algo muito difícil também de eu conseguir apurar, né? Porque se você olhar os arquivos do IPHAN, né, os arquivos estão custodiados no arquivo central do IPHAN, você não vai encontrar nada do Soeiro falando viva a ditadura, Revolução Gloriosa, sou a favor dos militares no poder, viva a censura, tem que torturar mesmo. Você não vê ele falando nada que vai ali de acordo com o regime militar, assim,
Nada. Mas ele foi um gestor durante 12 anos de um período militar. Então, pelos documentos, o que eu via? Ele aproveitava ali politicamente dos recursos e dessa ideia, né, de nacionalismo, de história, de vangloriar uma história nacional, que períodos ditatoriais tendem a isso, né? Igual o IPHAN foi criado na era Vargas, né? Então, período de ditadura também. Né? Então, tem essa ideia de preservar o patrimônio nacional para vangloriar dos seus feitos, né? Então, ele se aproveitava dessa brecha para poder negociar o que era necessário, né, as políticas e os programas de preservação do patrimônio. Mas também nunca vi, por exemplo, uma ideia que partiu dele, vamos fazer um monumento a favor da ditadura, né, ou um monumento de um presidente general. Nunca vi nos documentos, né? E também nas entrevistas consegui ver que realmente era isso. Ele era um diplomata, né? Ele articulava com quem era necessário para poder fazer programas e projetos em prol da preservação do patrimônio cultural. Ele não era a favor da ditadura militar, né? Mas isso não se aparece porque não era investigado. Entendi. Né? Então são hipóteses. É interessante ouvir as suas hipóteses, né, sobre isso que você está chamando de um silenciamento, que eu talvez assim pensaria num apagamento, porque eu tive a mesma questão quando estudando, né, na época do doutorado especificamente, porque o doutorado eu já me voltei mesmo para a questão do patrimônio. E sempre relacionando o patrimônio ao turismo, o turismo ao patrimônio. Às vezes eu até fico meio que indecisa se a relação é patrimônio, turismo, ou se é turismo e patrimônio. Mas olhando para essa gestão, eu tive eu não sei se eu posso nem denominar como hipótese, como no seu caso, né, que é a grande questão sua do doutorado, mas até porque eu não estava efetivamente olhando para esse aspecto no momento da minha pesquisa de doutorado. Só pelo fato de ter que pensar, né, de me deter sobre o debate do patrimônio, eu também tive a mesma percepção. Aí sim eu entendi como um apagamento e não como um silenciamento da gestão dele. E a minha, algo semelhante a uma hipótese, seria justamente pelo turismo, porque ele, de alguma forma, como você destacou, a forma dele de gerir ou de pensar, talvez, aquela instituição era essa de trazer recursos. E talvez isso, de alguma forma, venha a criar um embaraço quando a gente pensa em patrimônio e naquele contexto, naquele momento. Né, os debates de patrimônio, eles sempre, ou por muito tempo, eles mantiveram assim, ou se mantiveram distantes. O meu próprio orientador fala isso, né, distante do debate sobre mercado. Uhum. E quando a gente olha para o patrimônio, é quase que, como eu posso dizer, talvez beire até o absurdo pensar que que toda essa questão do patrimônio seja colocada tão à margem, tão distinta do econômico, tão distinto, tão separado, não distinto, mas tão separado, tão à margem assim de qualquer outro aspecto da vida social que está aí imbricado, relacionado também com o econômico. Então, muitas vezes eu pensei, sabe, Carolina, que talvez esse apagamento que eu não vou usar o seu termo porque eu não fiz a pesquisa nem nada, mas o apagamento tivesse sido por conta disso, por ele, pela gestão dele ter privilegiado, enquanto os dois outros iluminaram de alguma forma concepções de patrimônio, a dele estava preocupada com
em como subsidiar esses bens, não só com a concepção, mas como sustentar esses bens. A gente não tem como, né, não pensar que esse momento ainda é muito resultado não só dos debates externos, como você mencionou, mas também das nossas próprias questões internas, né, como o país, naquele momento, conseguiria garantir uma política de salvaguarda, de proteção, preservação desses bens, não olhando para o econômico, né? Não, de alguma forma, trazendo esse aspecto para o debate. E é justamente nesse sentido que a gestão do Renato Soeiro também me despertou atenção, né? Porque é nesse momento em que, a partir de um contexto externo, né, que você sinalizou dos debates ocorridos no âmbito da Unesco, com esse incentivo, a relação do patrimônio com o desenvolvimento, né, que aqui naquele momento e num governo, né, durante um período triste da nossa história, que é o da ditadura, a gente observa que isso, de alguma forma, ganha um destaque. E esse debate está muito dentro do próprio debate do turismo, né? Em episódios anteriores, uma das entrevistadas chamou a atenção para esse ponto, ou seja, que o órgão que vai começar a, de alguma forma, construir as diretrizes do turismo no Brasil, que vem a ser a Embratur, ela é fundada, né? Ela é estabelecida, criada nesse momento, né? No momento em que, internacionalmente, a ideia do desenvolvimento está muito presente, e o desenvolvimento aí a gente consegue pensar o turismo, né, como um dos projetos de desenvolvimento. E, para além disso, né, desse debate internacional, o nosso próprio contexto, onde aquele momento, né, da história estava ali se buscando uma nova narrativa, né, estabelecer uma outra identidade para o nosso país. E aí dois grandes pontos, né, na construção de uma imagem, de uma identidade, que é o patrimônio e o próprio turismo. E agora eu gostaria de falar com você sobre um ponto que me chamou bastante atenção na sua dissertação, que é sobre as ações dele enquanto gestor. E uma das coisas que me chama a atenção é o plano de ação, o plano estratégico de ação. Assim que ele assumiu a presidência, ele, né, elaborou, a sua pesquisa mostrou isso, né, que ele elaborou um plano estratégico. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse plano para a gente. Então, esse plano estratégico de ação, o Renato Soeiro desenvolveu para organizar, né, suas ideias, as demandas da época também, e como ele iria caminhar, né, com os desafios ali e com a preservação do patrimônio enquanto diretor da então DIFAM, né, da diretoria. E aí, nesse plano, ele coloca, por exemplo, a necessidade de mais recursos para o IFAM, a necessidade de descentralizar, né, criar subseções, superintendências, né, em estados, secretarias, em municípios, para criar essa ideia de patrimônio pertencente a todos, né, e da responsabilidade de preservação de todos, não somente do IFAM, né, do atual IFAM. Coloca a necessidade de investir em educação patrimonial, né, ele não utiliza esse termo, mas fala da importância de se falar sobre preservação do patrimônio desde do ensino fundamental, que a gente conhece agora como ensino fundamental, né, no ensino médio e no superior, criar centros de especialização de mão de obra, de técnicos do IFAM também, né? Então, aumentar, né, aproximar de órgãos internacionais, tudo isso ele coloca, né,
nesse plano de ação. E realmente, quando eu analiso a gestão dele, ele segue muito o que ele tinha planejado ali, né? Ele conseguiu realizar grandes coisas que ele tinha planejado, né? E no turismo, né? Ele via o turismo como uma forma de trazer recursos para o patrimônio, né? Trazer recursos para sustentar os museus, né? Poder fazer reformas, restauros, também trazer desenvolvimento ao local, né? À região também, que aquele bem estava, né, localizado, né? Então, ao trazer, por exemplo, turistas para o patrimônio, é claro que também se falava de um turismo cultural, que é diferente de um turismo de massa, né? Um turismo mais consciente, né? Buscando apreciação desse patrimônio, valorização desse patrimônio, através de vendas de ingressos em museus, né? Ou até porque esses turistas, ao vir nesses bens, né? Ou nessas ações, nesses programas que poderiam ser realizados, como, por exemplo, a gente vê muito roteiros hoje em dia, né? Caminhadas por diversos espaços, feiras, né? Isso atrairia e também movimentaria o econômico, né? Traria um desenvolvimento econômico para aquele local, para aquela região. Então, era uma das ideias que estava no plano de ação, né? No plano estratégico de ação do Renato Sueiro. Ele já tinha essa ideia que o Estado sozinho não conseguiria manter, né? E é algo muito claro, não consegue nem conservar, né, ficar atento às degradações e ter dinheiro para restauro, para manutenção, né? Então, atrelar o turismo na época, que era algo que estava sendo discutido internacionalmente, tanto pela Organização dos Estados Americanos, tanto pela Unesco, pelo ICOMOS, era algo fundamental naquele período, né? Era algo visto como uma solução até para trazer esses recursos. E aí a gente tem que deixar bem claro, né, a separação, a distinção que a Carolina fez, né, que não se tratava da concepção do que é ainda hoje denominado como turismo de massas, e sim o turismo cultural, que acaba até sendo um conceito muito, vamos dizer assim, muito popularizado e difundido a partir mesmo desses organismos, né, externos, que aí tem um pouco dessa característica de que Carolina mencionou, a ideia de uma, talvez assim, entre aspas, né, uma conscientização. Seria aquele turista que teria uma preocupação com o bem, né, com o bem cultural, com o patrimônio, né, e nesse sentido era esse, né, era esse o turista buscado, e era esse também o turismo que deveria ser ou deveria estar atrelado aos bens, né, aos patrimônios. Nesse sentido, então, você percebe que nesse plano, a partir do que você trouxe, né, que havia essa preocupação em reconhecer que o Estado não tinha a capacidade plena de dedicar a atenção devida, né, à proteção, à preservação desses bens, e que aí, então, o turismo poderia contribuir. E, para além desse plano, né, no que se refere especificamente, você detalhou aí quais eram, talvez, os objetivos, as metas, mas o que você pode trazer para a gente, a partir desse plano, a partir desse pensamento dele, de algo mais concreto? Lá no início da sua fala, né, da nossa conversa, você mencionou o programa de reconstrução das cidades históricas. Acho que talvez esse daí seja, né, uma materialização desse pensamento. Sim, eu acredito que seja o grande programa mesmo da época que pôs isso em prática, né? A relação do turismo com a preservação e desenvolvimento econômico, né? Então, esse programa, ele surgiu em 73, né? A partir da junção de ideais de grandes líderes, né, políticos que estavam ali no governo, que eram nascidos, né, no Nordeste e no Norte, né, como Jarbas Passarinho,
ministro da Educação e Cultura, o Renato Soeiro, né, diretor do IFAM, também tinha o presidente, né, do Conselho Federal de Cultura, que também era do Norte e do Nordeste, e do Ministério de Planejamento, o João Veloso, era, se eu não me engano, maranhense, mas estava, né, se não for, está nascido, né, na região Norte-Nordeste. Né? Então, houve uma preocupação desses líderes aí em trazer o desenvolvimento para a região Nordeste. Né? Se a gente fala ainda, né, de questões de desenvolvimento na região Nordeste, né, na questão da seca até hoje a gente fala, né, questão de uma pobreza, enfim, imagina na década de 60. Sim. Então, eles viram a questão da preservação do patrimônio, porque havia também uma degradação grande dos monumentos lá, né, por falta de recursos. Então, viu uma necessidade, que era a restauração desses patrimônios, e tiveram essa ideia de agregar o turismo e juntar esses organismos, né, também tendo a Embratur como parceiro, né, na avaliação desses projetos, né, quais seriam colocados em práticas, e criaram, né, como eu disse, em 1973, esse programa das cidades históricas. Né. Inicialmente ele foi colocado em prática no Nordeste, né, onde deu muito certo, né, conseguiram mais recuperar os patrimônios do que gerar esse desenvolvimento econômico, se for avaliar o programa. Mas só um pouquinho, você poderia assim trazer para a gente, que aí quando fala os patrimônios, talvez o nosso ouvinte fique um pouco perdido. Você teria assim, um exemplo concreto de qual bem ou qual cidade foi beneficiada? Enfim. A gente pode falar de Olinda, por exemplo. Foi uma cidade beneficiada. Salvador, né, mais especificamente o Pelourinho. A gente vê que esses lugares né, foram atendidos com os recursos desse programa, né? Foram em torno de 17 milhões de dólares voltados, então foi um programa que se destacou também pelo dinheiro, né, pelo recurso que chegou para colocar em prática, né, até hoje um dos maiores recursos assim, em termos de um programa para preservação, né, do patrimônio e atrelado ao turismo. Depois, em 76, mais ou menos, ele foi para a região Sudeste, né? Então, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram beneficiados por esse programa. Porém, no Espírito Santo quase não foi feito nada, mas principalmente em Minas, né? E aí a gente pode colocar Ouro Preto como um exemplo. Foi beneficiado com recursos e também com técnicos, né? Sim. Que acabou investindo também não só na preservação e manutenção e restauração, né, do patrimônio, também se criou uma visão do entorno, da preservação do entorno, que é algo também novo, né, que foi discutido ali muito na época, antigamente, né, na Paz Heróica, a gente tinha muita ideia do monumento, né, então a partir da década de 60 ali, né, muito por causa dos desafios ali da industrialização, a gente começa a pensar no entorno, porque se né, um exemplo, se cresce, né, constrói um prédio enorme, perto ou de divisa com um monumento, aquilo ali vai deteriorar, né, aquilo ali não vai conseguir ser preservado. Então, em Minas e no Rio teve alguma coisa ainda, mas o projeto ele foi perdendo força, no decorrer da década de 70, ele tinha previsão de acabar em 83, com o Renato Soeiro ainda no IFAM, mas, né, ele saiu em 79, e em 79 teve depois da saída dele, uma ideia de junção do IFAM, PCH e do Centro Nacional de Referências Culturais, que tinha como diretor, né, e fundador e idealizador, o Aloysio Magalhães. Algo que não deu muito certo, mas, de certa forma, essa ideia do PCH, ela se misturou nas ideias do IFAM, né, nas ideias de preservação do patrimônio. Hoje em dia, é muito claro que
o turismo pode ser atrelado ao patrimônio. Sim. E nem sempre vai ser algo ruim. É claro que hoje em dia a gente vê, né, Veneza sofrendo aí com um boom de turismo, mas é igual a gente falou, a diferença do turismo de massa para o turismo cultural que se discutia na época. Acabou que eu te interrompi no momento que você estava falando, e eu queria retomar, quando você diz assim, esse programa, no caso lá do Nordeste, ele acabou servindo mais, o resultado maior foi da recuperação de determinados bens e não, assim, mais para o turismo, né? O turismo veio quase que a rebote, seria isso? Ou não? Não, então, veio o turismo e com os recursos também através do desenvolvimento do turismo conseguiu preservar. Mas a ideia do desenvolvimento econômico é criar uma economia em torno daquele patrimônio, daquele bem que foi restaurado, que foi preservado. Até porque o município, né, ou o estado, né, enfim, quem era responsável por aquele bem, tinha uma contrapartida de 20% no valor do que seria gasto, né, que foi gasto. Então, para ser benéfico, teria que ter toda uma estrutura ali, um capital girando, né, até porque pensar em desenvolvimento econômico também tem que estar atrelado ao comércio, né, e a outras questões, não só a recuperação daquele bem. Entendi. Uma coisa me chama a atenção, quando a gente olha para o programa de reconstrução das cidades históricas, essa centralidade que o Nordeste e o Norte receberam, né, naquele momento. Aí aqui na sua fala você trouxe várias figuras importantes, né, que estavam ali naquele momento, e a minha pergunta seria essa: até que ponto foi mais uma decisão política por conta da própria atuação deles, ou que aqueles bens eram que realmente mereceriam, naquele momento, eram os bens que estavam em uma situação de uma maior urgência de recebimento desses recursos, desse investimento? Então, com certeza pode-se falar de uma decisão política, né? Se você for olhar a degradação de patrimônios em todo o Brasil na década de 60, não era só o Norte e o Nordeste, né? Sim. Mas a gente vê muita centralização, geralmente, de programas, eixo Minas, Rio e São Paulo, até hoje, né? Então, muito por causa dessas figuras, foi direcionado o programa primeiro para o Nordeste. Entendi. E o que você poderia falar da Embratur nesse momento? Ou seja, é possível a gente perceber, assim, pelos estudos que você fez, pela pesquisa que você realizou, o que era papel do órgão presidido pelo Renato Soeiro e o que era papel da Embratur? Ou houve naquele momento quase que... porque a Embratur surge, né, nesse momento, ela é criada ali em 1966, e um desses técnicos que vieram ao Brasil, Michel Parran, que foi aqui objeto mais detalhadamente de outra entrevista, ele faz esse movimento, né? Ele fala, inclusive, parabenizando o governo brasileiro por estar criando um órgão voltado para esse fim, né? Para realmente cuidar da política e das questões relacionadas ao turismo. E aí, como era um órgão ainda sendo implementado, quando a gente compara com o ISFAM, depois DEFAM e atual IFAM, que já estava instituído, a gente tem um órgão surgindo, nascendo, sendo ali criado. E aí, como é que você vê as competências? O que coube a um, o que coube a outro? Se é que a gente pode perceber, pelos seus estudos lá, pode identificar algo relativo ao papel da Embratur naquele momento, com esse programa, por exemplo, da reconstrução das cidades históricas. Então, eu acredito que, como o IFAM já era um órgão mais consolidado, né, a Embratur estava ali no início, a ideia do Renato Soeiro era estar relacionando, criando um vínculo ali com a Embratur, e assim como criou com outros organismos, para estar atrelando a preservação do patrimônio. Então, assim, igual no plano estratégico de ação dele, ele cita o Plano Nacional de Turismo, né, mas tentando agregar os valores ali da preservação do patrimônio e essa ideia de desenvolvimento a partir da vinda de turismo, a partir
do desenvolvimento de turismo né, ligado à preservação do patrimônio. Então, eu acredito que são separadas essas ideias, cada um vai ter tinha o seu papel ali, né, a Embratur mais de criar, né, ali institucionalizar o turismo, né, programas ali, como seria feito, normativas, enfim, e o IPHAN tentando ali, olha, não esquece do patrimônio, né, vamos fazer alguma coisa em conjunto, vamos trazer o turismo para o patrimônio. Então, nesse plano do Soeiro, ele cita como colocar na Política Nacional de Turismo os patrimônios culturais como objetos de ação. Então, ele queria muito que a Embratur visse os patrimônios como objeto de ação. Eu acho que é bem provável, aí seria na conta mesmo da hipótese, talvez, para futuras pesquisas, né, outras pesquisas que eu venha a abrir, mas que teve sucesso, né, porque na minha pesquisa, em vários documentos da própria Embratur, eu encontrei o conceito de patrimônio turístico brasileiro, né, datado lá desse iniciozinho. Então, a minha sensação, embora ainda requeira mais pesquisas, é que tem a ver com essa própria concepção, né, desse trabalho que foi feito durante a gestão do Soeiro, de pensar essas duas instâncias ou duas frentes importantíssimas para o desenvolvimento, para a identidade, né, para o que vem a ser o Brasil, tanto, né, o turismo quanto o patrimônio, né, porque é importantíssimo para a nossa identidade, para que a gente se entenda, que a gente se perceba enquanto nação. E a minha sensação é essa, sabe, Carolina, que deve ter tido algum resultado, né, esse esforço que foi capitaneado por essa gestão, porque a gente encontra lá em documentos da Embratur esse termo, esse conceito, eu tenho chamado de conceito mesmo, que é o de patrimônio turístico brasileiro, ou seja, o que posteriormente ficou como sendo popularizado na própria literatura de turismo como atrativo turístico ou como recurso turístico, né, uma perspectiva muito economicista, foi inicialmente percebido como um patrimônio, né, patrimônio turístico. Provavelmente nem todos os bens eram entendidos, nem todos os recursos, nem todos os atrativos turísticos eram entendidos como patrimônio, mas efetivamente já existia lá no início da Embratur, no início de uma institucionalização de uma política, essa concepção, né, de patrimônio. E é nesse sentido que eu reúno muito, né, a pesquisa, e por isso daí o convite para que você viesse aqui estar conosco nessa tarde, né, nesse episódio de hoje, que é justamente a partir de uma gestão muito específica que, de fato, olhou para esse fenômeno, olhou para a atividade, né, a atividade e o fenômeno turístico como sendo algo que era bem maior do que somente o apelo econômico que muitas vezes a gente observa ou acaba atribuindo a essa instância, né, a atividade e o fenômeno turístico. Mas aí eu fiquei um pouquinho curiosa em como ele foi, de alguma forma, né, ele, que eu digo é o próprio Renato Soeiro, como é que ele foi, entre aspas, vendendo, ou de alguma forma apresentando esse plano em várias instâncias, né? Por exemplo, nos eventos, em ocasiões que ele tinha que apresentar publicamente, não só o órgão, mas como a política, né, daquele momento do DEFAN, e enfim, você poderia falar um pouco para a gente sobre isso, Carolina? Então, o Renato Soeiro, né, foi o principal representante internacional aí do IPHAN desde a década de 50, né? E tinha o costume de estar participando desses eventos internacionais, dessas reuniões, né, de órgãos como a Unesco, por exemplo, e trazia muito, né, apresentava o que estava acontecendo aqui no Brasil em relação
ao patrimônio cultural, né, as medidas que o IPHAN estava desenvolvendo, das necessidades, muitas vezes se falava, né, da questão de recursos, da questão de ser um clima tropical, né, os desafios da preservação nesse clima, né, e ele tinha destaque nessas reuniões, né? O IPHAN era muito bem visto internacionalmente, né? Muito por conta da participação do Renato Soeiro. E, por exemplo, no viés do turismo, é algo que estava sendo muito discutido na década de 60 e 70, né? Por exemplo, a gente tem a reunião de Quito, né, em 67, e é uma reunião que se destaca muito por bater na tecla da utilização do turismo cultural para o desenvolvimento econômico e preservação do patrimônio, né? Uhum. Então, o Renato Soeiro, ele bebe dessa água, né? Ele bebe dessas ideias e acaba efetivando algumas coisas, né, aqui no Brasil. Ele sempre produzia relatórios dessas reuniões, né? Então, foram, inclusive, alguns documentos que eu utilizei na minha pesquisa, né? Tem o relatório das normas de Quito, da reunião de Quito, né? E aí ele vai falando, né, sobre a participação dele, né, e como foi benéfico, né, tá participando desses eventos, né? Outro que eu gostaria de destacar, por exemplo, é a Convenção Mundial, né, que a gente tem em 72. O Soeiro, ele participou do comitê de organização. Então, quando estava discutindo, né, sobre a convenção, recomendação, o que seria proposto ali para então ter a conferência da Unesco para se criar, né, esses documentos, ele estava participando, foi o vice-presidente do comitê e teve um papel fundamental, que ele uniu duas ideias que estavam em debate, né, que seria a preservação dos monumentos históricos e a preservação do patrimônio natural, que inclusive é um conceito que surge nesse período. Sim. Então, ele, como vice-presidente do comitê, falou: por que não unir as duas ideias? A gente não precisa trabalhar com uma ou com outra. E então, foi aprovado pelo comitê e a convenção, né, trata da proteção do patrimônio mundial, cultural e natural. E por que eu quis trazer dessa convenção? Para mim, por mais que no texto da convenção em si não se fala sobre o turismo, é um marco para o turismo em relação ao patrimônio. Quando você dá, que a partir dali tem a chancela, o título de patrimônio mundial e também o título, se é que pode dizer dessa forma, do patrimônio em perigo, né, que é a lista vermelha, você chama atenção, você dá um status para esses patrimônios. E ao ganhar um título de patrimônio mundial, você chama atenção para o turismo, né? Os turistas querem conhecer o patrimônio mundial, né? Então, por isso também que tem uma corrida aí das cidades para fazer os dossiês e apresentar na Unesco para ser votado e ganhar essa chancela, né? Se não tivesse nenhum retorno, né, tanto relacionado ao desenvolvimento e à vinda de recursos através desses turistas, não teria essa corrida para essas, né, obter esse título, essa chancela. Então, eu vejo um marco também muito grande essa convenção de 72. A gente já está chegando já ao final, né, da nossa conversa, e aí eu acho que seriam duas questões para a gente encerrar, para a gente efetivamente finalizar. Como é que foi o final da gestão, né? O que você... A gente falou aqui do programa de equação das cidades históricas, que a gente pode perceber como um legado, né? Como algo relevante, como algo importante que foi deixado, né? Eu até penso em termos de uma materialização dessa gestão, mas para além disso, o que você poderia falar sobre o final da gestão dele e, além do final da gestão, uma outra pergunta que eu te faria seria sobre o que ficou, o que a gente tem da gestão, do pensamento que foi inerente ao momento em que o Renato Soeiro esteve à frente desse órgão e que foi transmitido, que passou
para a gestão seguinte com o Aloysio Magalhães? O que você conseguiria perceber aí? Não, no final da gestão do Renato Soeiro, para mim ele acabou mantendo muito o que já estava sendo desenvolvido, né, naquele período, né, que foi conquistado ali durante a sua gestão, né, principalmente com a descentralização, né, ele conseguiu mapear melhor, né, a situação dos patrimônios no Brasil, né, o que facilitou, e também, junto com o IPHAN, ele foi diretor, né, durante uma parte, né, do Departamento de Assuntos Culturais, né, e esse departamento, ele também estava mapeando as ações culturais pelo Brasil, né? Não só o patrimônio material, né? Começou o interesse ali pelas tradições, pelo artesanato, né? Então ele estava juntando essas duas ações nesse final de gestão, e também investiu muito nesse período, principalmente na década de 60 também, onde foi muitos arquitetos para o curso de restauração em Roma, né, do ICROM, mas em 75, por exemplo, ele conseguiu, através dele, né, fundar o atual SECRE, que é um mestrado profissional na UFBA, reconhecido, né, nacionalmente como um mestrado de ponta, né, onde vários arquitetos até hoje procuram muito se especializar em conservação e restauro nesse mestrado, e foi uma iniciativa aí já para o final da gestão do Renato Soeiro. Então, assim, ele foi mantendo e, ao mesmo tempo, também perdendo fôlego, né, porque é um período que há uma transição para o Aloysio Magalhães, né, apesar dele não ter sido avisado dessa substituição, né, como eu disse, o PCH era para durar até 83 com o Renato Soeiro, né, então em 79 ele tem sua gestão interrompida, acho que é o melhor termo utilizado, de maneira desrespeitosa, né, quando recebe uma ligação dizendo que ele tinha sido aposentado, né, então não houve uma conversa anterior, não houve nada, só houve uma ligação avisando que ele tinha sido aposentado, né, algo muito desrespeitoso. No entanto, que não se fala de Renato Soeiro no IPHAN, né, se fala de Aloysio Magalhães e de Rodrigo Melo Franco de Andrade, né, inclusive no site comemorativo de 80 anos da instituição, a foto do Renato Soeiro em 12 anos estava errada. Em 12 anos de gestão do Renato Soeiro, a foto dele estava errada. A foto do Rodrigo estava certa e do Aloysio estava certa. Do Renato Soeiro em 12 anos. Não tem como passar despercebido, gente. Não tem como, né? Então termina de uma maneira muito triste a gestão dele, e de uma forma que o adoeceu, porque contribuiu para que ele, né, tivesse doença de Parkinson depois, né? Ele ficou depressivo com essa saída. Um homem que dedicou 41 anos da sua vida à preservação do patrimônio, à instituição, né? E o Aloysio Magalhães, ele vem com essa ideia de inovação, né, do patrimônio, principalmente porque associado a ele a questão do patrimônio material, e principalmente o conceito de bem cultural, que foi um conceito novo que surgiu nessa gestão, porém era algo que já estava sendo feito pelo Renato Soeiro. Então, ele se apropriou dessas ações que já estavam sendo desenvolvidas e levou o mérito por isso, né? Então, assim, em relação ao turismo, o que o Aloysio Magalhães ele fez foi, ao invés de focar naquele patrimônio pedra e cal, ele começou a focar mais nas tradições, em ações voltadas para a cultura popular, vamos dizer assim. Mas se apropriou, né? Foi uma continuação aí da gestão do Renato Soeiro. Eu acredito que muito, mas a gestão dele foi uma mera sucessão do Renato Soeiro do que é considerado o Soeiro em relação ao Rodrigo Melo Franco de Andrade. É isso. Bom, obrigada, Carolina.
a gente termina aqui pensando nessa memória, né? Na memória do turismo, na memória do turismo no Brasil. E eu acho que pensar essa memória, né, olhar para uma série de perspectivas, uma série de vozes, né, de documentos, é olhar para o nosso passado e olhar para o nosso passado comportando, vamos dizer assim, abrigando um conjunto de questões como essas tão sensíveis que a gente trouxe aqui, né? Porque a nossa conversa deu margem para pensar no momento triste da nossa história, que foi a ditadura militar, deu margem para que a gente pense o que é o turismo, né? Se de fato ele é uma ferramenta, um instrumento de desenvolvimento, ou se é uma atividade meramente econômica. Eu acho que a memória é isso, né? É a gente abrir várias possibilidades, olhar para esse passado a partir da nossa perspectiva atual e refletindo sobre novos futuros, novas possibilidades. E foi isso que acho que a gente fez aqui, né? Ao trazer o Renato Soeiro, pensar nesse presidente do DEFAN naquele momento e atual IFAM, pensar nessa figura que, de alguma forma, né, de acordo com os estudos e a perspectiva que a Carolina usou na dissertação, foi silenciado, olhar para esse momento da nossa história, né, e pensar o que significa, o que implica, quais os sentidos desse silenciamento, se efetivamente esse que foi silenciado ele tem, vamos dizer assim, como é que ele foi, como é que ele atuou naquele momento, como é que ele se relacionou, né? Na visão aqui da Carolina ficou, me parece que bem claro que foi um diretor que teve uma competência para se valer de um momento específico da nossa história, dialogando com um debate internacional, que é esse que traz o turismo, né, como uma ferramenta de preservação, de alguma forma, de garantir recursos econômicos para a sustentação daquela atividade, né, e que teve esse olhar. Né? Ele me parece ter sido, por tudo que você trouxe, ter sido essa pessoa, né? Não preocupado somente com uma concepção patrimônio de pedra e cal que merece ser preservado e não só o imaterial, não. Era patrimônio e dentro do patrimônio vamos atrás, vamos buscar dentro do que nós temos o que nos seria possível para que esse bem seja preservado. E, nesse sentido, até trazer algo que para muitos, por um bom tempo, era algo impensável, que quase que contaminar a pureza do patrimônio, que era trazer o turismo, né, para esse debate. Eu acho que eu aprendi muito aqui com você, foi muito bom ter você aqui, ouvir mais da sua pesquisa, ouvir a sua reflexão, essas hipóteses, enfim, tudo mais. Mas eu só tenho a agradecer, Carolina, por esse momento aqui conosco e, enfim, se você tiver mais alguma coisa para colocar. Só queria agradecer também a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite e de ter conseguido estar aqui conversando com você. Obrigada. Então, a gente se vê no próximo episódio.